Somente após o cárcere do cidadão é que o juiz passa a analisar a prisão em flagrante. Antes disso, ela já passou por cidadão comum ou por policiais militares, passou pelo crivo da autoridade policial e aí sim é que o juiz avaliará a legalidade daquela captura. Flagrante, pessoal, vem da etimologia flagrare, flagrans, flagrantes, que significa ardente, brilhante, resplandecente. É uma medida de autodefesa da sociedade. Eu tenho estudado essa temática no meu mestrado, inclusive, e a gente costuma dizer lá na academia que a prisão em flagrante ela é híbrida. Híbrida por quê? Porque ela mistura segurança pública com processo penal. Não tem como tirar a prisão em flagrante do processo penal. Por mais democrático que seja um Estado, prisão em flagrante sempre vai existir. Por quê? Porque é uma medida de autodefesa da sociedade, é a contenção do delito por um cidadão. Está diretamente relacionada com certeza visual. Ainda que o legislador ele estenda um pouco essa certeza visual para o flagrante ficto, para o quase flagrante, ainda assim está estritamente ligado com a ideia da certeza visual. Quais são as funções da prisão em flagrante? Evitar a fuga do infrator, auxiliar na coleta de elementos informativos, impedir a consumação do delito e preservar a integridade física do preso. Afinal de contas, não raro, existem linchamentos em praça pública, justamente porque a polícia não conseguiu conter aquele indivíduo, enfurecida pela determinada repercussão que um caso pode trazer, aquele acusado, que deve passar necessariamente pelo crivo do processo para cumprir uma pena, acaba sofrendo aí exercícios arbitrários das próprias razões por parte de outros cidadãos. Natureza, portanto, como eu disse, majoritariamente prisão cautelar. Tem uma doutrina minoritária, mas existe, como eu disse a vocês, Auri Lopes Júnior e Gustavo Badaró, que entendem que a natureza do flagrante é pré-cautelar, justamente por essa análise posterior do juiz, após a captura. A prisão em flagrante está prevista constitucionalmente, no artigo 5º. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. No Código de Processo Penal, prisão em flagrante vai do artigo 301 até o 310, se a gente for considerar a audiência de custódia. O 301 diz que qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão, prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Esse poderá e esse deverão, eles, aos olhos de parte da doutrina, já inauguram aí as primeiras espécies da prisão em flagrante, que é o flagrante facultativo e o flagrante obrigatório. Eu sempre trago essa reflexão aqui, até porque nós temos aqui nessa sala de aula e aí do outro lado da tela, pessoas que se interessam pela carreira policial, para que tomem cuidado com esse deverão previsto no artigo 301. O legislador não quer que ninguém vire super-homem e Mulher Maravilha, não, tá, gente? Deverão não é dever de agir em qualquer circunstância. Nós não somos heróis da sociedade. A gente não tem que se colocar num risco muito maior que o razoável para agir. E eu estava até brincando com a turma de investigadores quando eu trouxe essa temática. Eu sou uma mulher de 1,50 m. Por mais armada que eu esteja, tem situações que eu não vou conseguir agir, ainda que eu queira. O deverá do 301 não pode me obrigar a perder a minha vida para enfrentar uma situação que claramente eu não consigo enfrentar sozinha. Então, o deverão, entendam, é quando você pode agir, quando você tem condições de agir, sem se colocar num risco totalmente imoderado, totalmente irrazoável. Não se sintam na obrigação de serem heróis. Ninguém é, repito, ninguém é policial 24 horas. Isso conflita com a saúde mental de qualquer ser humano. Por mais que digam, e esse é um discurso que já vem se tornando cada vez mais forte na academia de polícia, por mais que digam que a gente tem que ser policial 24 horas por dia, ninguém consegue. A gente precisa dos nossos momentos de paz. Então, não encarem isso como uma obrigação legal, ok? O artigo 302 traz as espécies de flagrante delito, as espécies legais.
Eu vou trazer para vocês, se não nesta aula, na próxima, as espécies que são construídas doutrinariamente e jurisprudencialmente também. Mas, legalmente, a gente tem 4 incisos sobre prisão em flagrante. Considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração, e é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Percebam que de um inciso para o outro, a certeza visual ela vai caindo consideravelmente. Eu vou trazer uma frase para vocês, eu acho que é o próximo slide, que fala exatamente isso, a metáfora que se faz com fogo, com ardente, com brilhante, com resplandecente de uma chama. Está cometendo ou acaba de cometer é o mais próximo da certeza visual que a gente tem. É o flagrante mais genuíno, mais puro que se pode ter. Agora, passou para perseguição. E pior ainda, foi encontrado sem perseguição, com objetos, papéis, armas ou instrumentos que façam presumir ser ele autor da infração, aí não tem certeza visual nenhuma. Aí é presunção, é ficto. E adivinhem, né? Qual será dessas modalidades que mais aparecerão para vocês nos seus plantões? É o do inciso 4º, é o que traz mais polêmica, é o que nos traz mais dúvidas nessas madrugadas frias da delegacia. Então, e tem o 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Exemplo clássico de doutrina, né? Sequestro e cárcere privado, consumação se protrai no tempo, enquanto a vítima estiver sendo mantida como refém, poderá haver o flagrante delito perfeitamente. Essa é a frase que eu queria trazer para vocês. Visualizem o artigo 302, do inciso 1º até o inciso 4º. Inciso 1º, acaba de cometer, ou melhor, está cometendo. Tem início com fogo ardendo. 302, inciso 1º, está cometendo. Passa para uma diminuição da chama. Acaba de cometer. Depois, para perseguição direcionada pela fumaça deixada pela infração penal. Flagrante com perseguição. E, por último, termina com o encontro das cinzas ocasionadas pela infração penal. É quando alguém é encontrado com objetos, papéis, armas ou instrumentos que façam presumir. Então, a certeza visual ela vai caindo drasticamente de um inciso a outro. Se antes eu vejo fogo no inciso 1º, no inciso 4º eu vejo só as cinzas. E olhe lá. E isso é possível ainda assim para o legislador para se concluir pelo estado de flagrância. Por mais temeroso que seja, ainda assim dá para concluir pela flagrância. Carol, no que tange ao lapso temporal, logo após e logo depois, tem diferença? Gente, não tem. Não tem uma diferença. Não é porque o legislador utilizou palavras diferentes que aqui há um lapso temporal pré-definido que a gente possa elencar enquanto diferença crucial do inciso 3º para o inciso 4º. Não. Podem haver perseguições hollywoodianas, que durem dias, que durem meses. Quem lembra aí do caso emblemático do Lázaro? Dias de perseguição e ainda assim em flagrância. A perseguição ela tem que ser contínua, ininterrupta, ainda que com revezamento de agentes. Isso não vai descaracterizar o flagrante. Só que o logo após e o logo depois, aqui no inciso 3º, é para o início da perseguição. Não importa quanto tempo a perseguição demore. A perseguição ela tem que se dar início num lapso temporal curto do cometimento do delito. Não pode se dar dias ou muitas horas após o cometimento da infração. De igual modo, logo depois, pessoal, pode até ser dias esse encontro, mas não num lapso temporal totalmente irrazoável. Exemplo, como delegada, já ratifiquei flagrante em que os instrumentos, armas, objetos ou papéis foram encontrados 3 dias depois. Ainda assim, ratifiquei o flagrante delito. O que tem que se ter é razoabilidade. Não tem lapso temporal pré-definido.
essa crença popular de 24 horas para o prazo de flagrante, ela nunca existiu no mundo jurídico. O que a gente tem para 24 horas é a entrega da nota de culpa, é o envio dos autos ao Poder Judiciário, é a realização da audiência de custódia 24 horas após o envio dos autos. Mas não há prazo algum para a caracterização do flagrante. São essas expressões vagas, inconclusivas, mas que, pelo próprio sistema processual penal, a gente consegue interpretar que o lapso temporal tem que ser curto, tem que ser razoável. Ok? Então, vamos lá. Espécies, portanto. Trazendo as espécies do artigo 301, obrigatório e facultativo. Esse obrigatório vem do deverá, que, como eu disse a vocês, é bem entre aspas, e o facultativo do poderá, em que qualquer cidadão comum poderá capturar um indivíduo que esteja em situação flagrancial. O artigo 302, inciso 1º e 2º, traduz o flagrante próprio, perfeito, real ou verdadeiro, que é o flagrante mais genuíno, mais puro, o que mais tem conexão com a certeza visual. Está cometendo ou acaba de cometer a infração penal. Flagrante próprio, perfeito, real e verdadeiro. Aquele que é fruto de perseguição é o flagrante impróprio, imperfeito, irreal ou quase flagrante. E tomem muito, muito cuidado para não confundir essa espécie com a próxima, que é o flagrante ficto, assimilado e presumido. E por que eu estou pedindo muito cuidado? Porque a palavra presunção, ela está presente no artigo 302, inciso 3º. Nós temos a palavra presunção no inciso 3º e no inciso 4º. Mas o flagrante presumido é necessariamente aquele em que o agente é encontrado com armas, papéis, objetos e instrumentos, sem perseguição. Com perseguição é quase flagrante. Ou flagrante real, imperfeito ou impróprio. Flagrante presumido é apenas o do inciso 4º. Então, se a gente for olhar as espécies que estão em lei, aqui no 301, e C, D e E no 302, essas são as nossas espécies. Seria fácil se fossem só elas, mas a bem da verdade é que a gente tem várias construções doutrinárias e jurisprudenciais, algumas inclusive que são notas de rodapé, mas que a gente precisa trazer por excesso de zelo. Então, próximas espécies. Flagrante forjado. O nome é intuitivo, acredito que vocês já tenham ouvido falar, já saibam o que é, mas um flagrante que seja forjado, ele já traduz por si só uma ilegalidade. Flagrante forjado é um flagrante fraudado, utilizado de ardil, muitas vezes dos próprios policiais, para incriminar alguém. Então, a clássica situação em que policiais colocam drogas, por exemplo, no carro de alguém, ou simulam em busca pessoal que encontraram drogas no bolso da calça de alguém, é um flagrante forjado. É um flagrante criminoso, que se os agentes públicos assim fizerem, incorrem em crime. Devem ser punidos civilmente e administrativamente. Não é tolerado em nenhuma hipótese no ordenamento jurídico. Isso nada tem a ver com a figura do agente infiltrador, prevista na lei de drogas, por exemplo, com os policiais infiltrados. Aqui é um flagrante forjado, construído, inverossímil, falso, que não é permitido. É um flagrante ilegal. Flagrante preparado, também chamado de provocado, ou então delito putativo por obra do agente provocador. Essa expressão é utilizada pelo Pacelli. Delito putativo por obra do agente provocador. O que seria esse flagrante? É aquele flagrante que há um induzimento, uma instigação.
há uma entrada na esfera do psique do agente. Ele até pratica o delito. Não chega a ser forjado. Ele pratica. Mas ele pratica induzido, instigado por alguém a assim fazê-lo. E aí eu sempre trago para ilustrar para vocês um caso real que eu peguei no plantão e que eu concluí pela figura do flagrante preparado. Peguei uma ocorrência em que o indivíduo ele estava caçando confusão no bar. Estava lá, caçando confusão, embriagado, brigando com as pessoas. O dono do bar chamou a polícia para tentar conter aquela situação. A polícia chegou no local, conversou com o cara muito bêbado. Os policiais falaram, cara, vai embora daqui, para de caçar confusão, pega seu carro e vai embora, sai daqui. O cara pegou o carro e foi embora. Quando ele deu a partida no veículo, engatou a primeira marcha, começou a tirar o veículo da vaga, ele foi preso por embriaguez ao volante. Ele seguiu o conselho dos policiais. Os policiais não obrigaram ele a nada. Ele simplesmente pegou, foi embora e cometeu um crime de embriaguez ao volante. Afinal de contas, ele realmente estava embriagado. E ele realmente conduziu um veículo automotor. Não foi forjado. Forjado não foi. Mas foi induzido. Foi instigado. Os agentes adentraram na esfera de psique do agente. Delito putativo por obra do agente provocador. Súmula 145 do STF. A gente vai ler a súmula daqui a pouco. Esse flagrante, ele é ilegal. Conforme o enunciado da própria súmula, a consumação é impossível. Por isso, delito putativo, não tem como se consumar. O agente provoca a prática do tipo penal, induz, instiga, para que ele assim o faça. Diferente do flagrante preparado, é o flagrante esperado. Flagrante esperado é um flagrante legal. Não tem induzimento, não tem instigação. O que ocorre aqui são boas investigações que denotam que um crime está prestes a ocorrer. E os policiais esperam o momento adequado para agir. Esperam o início dos atos executórios para perpetrar a captura. Então, exemplo, se os policiais sabem, por meio de interceptação telefônica lícita, que no dia X, no horário tal, no banco tal, uma organização criminosa composta de 4 integrantes perpetrarão um roubo a um banco, e os policiais, em superioridade numérica, numa operação que foi planejada, campanam, usam viaturas descaracterizadas, começam a cercar o local sem nenhum induzimento ou instigação, esperando o início dos atos executórios, esperando o anúncio do roubo, para assim agirem, para assim conterem os criminosos, isso é flagrante esperado. Flagrante esperado não deve ser rechaçado pelo ordenamento jurídico, até porque é fruto de um bom trabalho policial. Ele é legal. Se não tem nenhuma alteração na esfera da psique do agente, não é um flagrante preparado. Flagrante retardado, diferido ou fruto da ação controlada também é um flagrante legal. A ação controlada está prevista na lei de drogas, na lei de lavagem de dinheiro e na lei de organizações criminosas. Na lei de organizações criminosas, a lei não exige autorização judicial, apenas uma comunicação. É diferente. Mas fato é que, nas 3 leis, nos 3 casos, os agentes policiais eles podem retardar a captura, eles podem diferir o momento da captura. E por quê? Porque justamente nesses crimes que naturalmente guardam maior complexidade, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, organização criminosa, muitas vezes esperar o momento certo do pulão vai fazer com que mais elementos sejam colhidos, mais investigados sejam presos, mais ativos sejam recuperados. Então, exemplo clássico. Se os policiais estão monitorando uma organização criminosa relacionada a tráfico de drogas
e sabem exatamente o local de destino, o local de partida desse transporte, compensa efetuar uma prisão em flagrante durante o transporte da droga, em que eles só vão prender a chamada mula, né, que é quem está transportando a droga de um local a outro? Ou não convém esperar o local de destino dessa droga? Ou não convém até mesmo antecipar, ou seja, manipular o momento do flagrante, para que no momento da captura mais pessoas sejam presas, mais elementos sejam capturados. No caso, por exemplo, envolvendo tráfico de pessoas, por exemplo, organização para tráfico de pessoas, será que não convém esperar o momento mais adequado para que mais vítimas sejam salvas? Enfim, é o retardamento do flagrante para melhor coleta de elementos. Também é legal, desde que, claro, com autorização judicial ou, no caso da lei de organização criminosa, mediante comunicação judicial. Flagrante fracionado, figura doutrinária, que é aquele flagrante que ocorre em crimes continuados. Então, a gente tem lá a figura no artigo 71 do Código Penal do crime continuado, em que é uma ficção jurídica, porque são vários crimes, ainda que semelhantes da mesma espécie, mesmo local, mesmo horário, circunstâncias semelhantes que estão lá previstos no 71, ainda assim não deixam de ser vários crimes praticados em sequência. Se o flagrante ocorre na prática de um deles, é um flagrante fracionado, porque na ficção jurídica do crime continuado é como se eles estivessem sendo praticados em continuação, como se uma coisa só fosse. Mas, faticamente, está ocorrendo flagrante em relação a apenas um crime. Portanto, essa ideia de fração. Se virem na prova flagrante fracionado, já associem com crime continuado automaticamente. É uma mera construção doutrinária. Nota de rodapé, tá, gente? Mas não custa trazer, porque vai que o nosso examinador ele queira fazer essa gracinha. Flagrante cataléptico e criptoflagrante são figuras de notas de rodapé, tá? Flagrante cataléptico, previsto no manual do Nestor Távora. Criptoflagrante ou flagrante obtuso, previsto no manual do Norberto Avena. Flagrante cataléptico, pessoal, é parecido com o flagrante forjado, no nível de ilegalidade. Já vou adiantar, portanto, que ele é uma modalidade ilegal, mas é diferente do forjado e eu vou explicar por quê. O flagrante cataléptico, ele é aquele que começa legal, então é um flagrante ilícito, mas que os agentes, de certa maneira, tentam corromper o indivíduo para que ele não seja preso. Corrupção. Tentam obter alguma vantagem indevida para que aquela prisão não continue. O indivíduo acaba não se rendendo a essa corrupção, seja porque não tem dinheiro, seja porque os princípios éticos se sobrepõem à sua própria captura, e ele acaba sendo conduzido à autoridade policial. Então, a conduta dos policiais ela é ilegal. Veja que não é um flagrante forjado, o flagrante começa lícito. Mas, em seu desenrolar, os agentes eles passam a exigir ou a oferecer, solicitar alguma vantagem ilícita, para que não haja continuidade dessa captura. Em a pessoa não cedendo, eles conduzem à autoridade policial. Por mais que a captura em seu início, em seu nascedouro, seja lícita, essa conduta dos policiais acabam viciando toda a captura. E, portanto, ele é visto como uma figura ilegal no ordenamento jurídico. Criptoflagrante ou flagrante obtuso, pessoal, seria basicamente a não ratificação da captura. Em alguns momentos do Código de Processo Penal, o legislador usa a expressão livrar-se solto, que é uma expressão bem atécnica, mas ela existe no nosso CPP. Ou seja, vocês, enquanto delegados e delegadas de polícia, quando chegarem uma ocorrência para vocês, nos seus plantões da vida, vocês vão analisar a ocorrência. Vocês vão analisar as circunstâncias.
E são vocês quem vão decidir se vai lavrar o auto de prisão em flagrante delito ou não. Pode ser que vocês se deparem com uma ocorrência em que vocês não achem que o indivíduo está em estado flagrancial. Fizeram ali a análise do artigo 302, não encontraram subsunção fático-normativa em nenhuma das hipóteses. Só que o indivíduo ele já está conduzido em flagrante. A PM já trouxe esse BO para vocês. Vocês vão ter que resolver. Se vocês não acham que é o caso de lavratura do auto de prisão em flagrante delito, vocês ou vão fazer um outro procedimento, ou vão lavrar o auto de prisão em flagrante delito, mas não vão ratificar a captura. Se vocês não ratificarem essa captura, ou não lavrarem o auto de prisão em flagrante delito, essa é a figura que o Norberto Avena denomina de flagrante obtuso, ou criptoflagrante, ou seja, é quando o delegado de polícia não ratifica a captura. O indivíduo não se mantém preso por uma análise da autoridade policial, em que o flagrante não se perfectibilizou. E por quê? As razões são múltiplas. Mas principalmente porque o delegado entendeu que o flagrante não está caracterizado. E não manteve aquele indivíduo preso. A súmula 145 do STF, que está ligada com o flagrante preparado, diz o seguinte: não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. No exemplo que eu dei, o exemplo da vida real, o indivíduo ele já não sairia do bar. O conselho da Polícia Militar fez com que ele próprio se incriminasse. Ele seria inevitavelmente preso. Em qualquer caso em que há instigação ou induzimento do agente, esse induzimento ou instigação já ocorre com a finalidade de capturar o indivíduo. O que quer que aconteça é justamente a prática do tipo penal pelo indivíduo, não da forma forjada, de forma voluntária. Mas essa voluntariedade ela é viciada. Ela está com a psique viciada por meio da instigação e do induzimento. Essa é a razão pela qual o STF entende que o flagrante preparado ele é ilegal. Beleza? Quando a gente fala em flagrante, pessoal, é muito importante que a gente entenda que o flagrante é um procedimento, ele não é um ato. Eu sei que no senso comum a gente fala que fulano ou fulana foram presos em flagrante e automaticamente a gente entende como um ato da captura. Mas a captura é uma fase do procedimento flagrante. O flagrante ele é constituído na captura, na condução coercitiva, ou seja, no transporte daquele indivíduo até a autoridade policial, na lavratura do APFD, se a autoridade policial entender que é o caso de lavratura, e no recolhimento à prisão, se houver a ratificação da captura e se não houver pagamento ou arbitramento de fiança. Então, o 301, quando fala qualquer do povo poderá, ele está se referindo a toda a completude do flagrante? Não. Qualquer do povo poderá capturar um indivíduo que esteja em situação flagrancial e só, no máximo, levar para a autoridade policial. No máximo, conduzir, mas apenas. A lavratura do APF e o recolhimento à prisão é de atribuição exclusiva da autoridade policial. É ele quem vai fazer a primeira análise jurídica do caso. E vai decidir se é o caso de lavratura do APFD ou não. Então, fiquei aí 2 anos e 3 meses nessa vida de plantão. Muitas vezes chegava para a gente casos em que houve captura, houve condução. Mas, na minha análise, eu não lavrei o APFD. Eu fiz um TCO, um termo circunstanciado de ocorrência. Eu fiz uma diligência preliminar. Eu instaurei o inquérito policial por portaria. Mas eu não lavrei o auto de prisão em flagrante delito. Porque, para eu lavrar, eu entendo que primeiro tem que ter estado flagrancial. E depois eu faço o juízo de tipicidade, concluindo pela insignificância, por exemplo. Ou até mesmo fazendo o juízo de ilicitude. Ou culpabilidade, para os que assim entendem. Mas eu vou falar dessas fases e vou explicar a lavratura da PFD na nossa
próxima aula, em que eu pretendo concluir prisão e falar de comunicação dos atos processuais, tá? Então, congelem a memória de vocês nessas fases, que na próxima aula a gente continua. Galera do online, boa noite, até a próxima.